O governo promete um pacote de ações para cortar gastos. Essas medidas serão tomadas em meio a pressões do mercado, do Congresso e também do setor produtivo. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou, inclusive, que a previdência dos militares será levada em conta pelo presidente Lula. E o nosso convidado para falar sobre esses assuntos é o economista e professor do IBMEC do Rio de Janeiro, Gilberto Braga. Como sempre, professor, uma honra receber o senhor aqui. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos. Muito obrigado. Bom, professor, o senhor acha que se fazer pressão para corte de gastos lá na ponta dá algum tipo de resultado ou é uma tentativa de mostrar para o mercado que o governo está preocupado com isso numa semana que foi muito turbulenta? O senhor, como economista, também faz muita avaliação política, porque muitas vezes os assuntos estão misturados, não tem jeito, né, professor? Na verdade, é tentar tirar um pouco de pressão da equipe econômica, na medida em que todas as iniciativas recentes do governo estavam indo na direção do aumento de arrecadação. Leia-se, aumento de carga tributária sobre a sociedade. E isso chegou no ápice com uma forma um pouco disfarçada de aumento de carga tributária com a medida provisória que limitava as compensações tributárias nas contribuições do PIS e da COFINS. Acho que isso foi a gota d'água que despertou para a sociedade, sobretudo para o empresariado, a percepção de que a meta fiscal, a tão perseguida déficit zero, seria alcançado não com o corte de despesas, mas com o aumento de receitas. Leia-se aumento de arrecadação. Então, se chegou, acho que, no limite, e as falas todas da equipe econômica, num primeiro momento, não surtiram efeito, e isso chegou no seu momento mais crucial, Tiago, quando o presidente da República, no Rio de Janeiro, num evento, tentou acalmar o mercado e, ao contrário, dentro do seu discurso, dentro da fala tradicional do presidente da República, ao dizer que o governo estava comprometido com a meta de déficit zero, ele acabou usando palavras que foram lidas ao contrário, surtiram um efeito reverso do que ele desejava, e o mercado, então, entendeu que não havia compromisso, exatamente pelo uso de palavras não tão, eu diria assim, próximas do linguajar do mercado econômico e financeiro. Então, agora se mudou o discurso para dizer, olha, não é mais possível atingir o equilíbrio fiscal com aumento de arrecadação. Então, vamos fazer um corte drástico e radical de despesas. E, a partir daí, dentro desse discurso político que você mencionou, o mercado se acalmou um pouco, o dólar caiu, a Bolsa deu uma equilibrada depois de quedas sucessivas, mas o mercado ainda olha com bastante atenção qual vai ser o resultado dessa revisão de despesas que a ministra Simone Tebet mencionou. Claro. E, professor, quais seriam as linhas gerais de um trabalho para se reduzir despesas de um governo, de uma máquina muitas vezes inchada? A ministra fala em relação à previdência dos militares, que sempre é um assunto polêmico de qualquer setor, mas ainda mais os militares, né, por causa dos privilégios que muitas categorias têm. Como que se começa uma discussão como essa, professor? É bem difícil, Tiago, porque na questão da previdência dos militares existe uma questão filosófica de fundo, de que o militar ele entende que, mesmo quando ele vai para a reserva, ele continua a serviço do país. Então, ele pode ser convocado em várias situações, não é uma aposentadoria definitiva no sentido de que ele nunca mais usará a farda e nunca mais voltará ativa. Então, é como se ele estivesse ali de prontidão à disposição e, havendo necessidade, ele poderia voltar a ser engajado nas forças. Então, essa é uma defesa que a gente tem ouvido bastante, sobretudo dentro da comunidade militar, no sentido de que é diferente a aposentadoria militar da aposentadoria civil, e isso tem garantido ao longo dos anos ao determinados tratamentos, para não dizer privilégios, em relação a outros aposentados mesmo do setor público. Então, nesse sentido, é uma área muito delicada,
mas, segundo a ministra Simone Tebet, ela disse que tem um cardápio variado e que tudo está em jogo e que, de alguma coisa, tudo será colocado na mesa. Então, a princípio, a revisão das despesas pegaria desde a presidência dos militares, não no sentido de que efetivamente vai ser cortada, mas que pelo menos isso estará em discussão junto com qualquer outro tipo de despesa pública. E, professor, eu vi uma declaração do senhor nessa semana, eu até separei aqui. O senhor disse o seguinte: se o Brasil quiser crescer 2%, o governo precisa colaborar. O senhor acha que os poderes estão colaborando? O próprio Congresso Nacional, que tem essa discussão sobre corte de gastos também, aprovou já a reforma tributária, ainda falta, claro, toda a regulamentação, mas a questão em relação às contas públicas também. Isso, claro, que favorece a um crescimento do PIB, né? Mas precisa primeiro fazer a lição de casa, não é, professor? Com certeza, né? Essa questão do corte das despesas é uma maneira do governo equilibrar as suas contas e, de repente, não gastar tanto, é ser mais eficiente, né? Então, quando a gente fala em equilíbrio fiscal, a gente precisa dizer em eficiência e eficácia do gasto público. Então, a gente não discute muito a performance da máquina pública. Posso tomar aqui como exemplo, nós temos as universidades em greve. A pauta salarial, obviamente, ela é importante, a gente precisa remunerar bem os professores, eu sou professor, defendo a categoria, mas, por outro lado, a gente precisa discutir o que a universidade vem entregando na sociedade brasileira, ou seja, o que o ensino tem produzido em termos de pesquisa, em termos de solução, em termos de quadros. Isso, quando a gente coloca dentro desse conjunto da sociedade colaborar e ajudar, o Congresso, por um lado, ele aprova alguns projetos de interesse do governo, mas ele cobra caro por isso. Então, o governo, para manter essa base, não sendo o Partido dos Trabalhadores um partido hegemônico ou majoritário, ele precisa construir uma base, e essa base é construída na medida da entrega de emendas, de verbas, de alguma forma, das chamadas alocações de interesse político. Então, é tudo muito frágil. Então, para crescer, a gente precisa efetivamente olhar para frente, colocar um pouco mais de grandeza em relação aos destinos do país e termos um partido, um Congresso muito mais focado no desenvolvimento e não nos interesses partidários e políticos. Eu sei que é um pouco filosófico, Tiago, mas como cientista é isso que eu defendo. E, professor, uma rápida e última pergunta. Hoje a Febraban fez uma defesa enfática do ministro da Fazenda. O senhor acha que Fernando Haddad consegue se descolar um pouco do governo como uma instituição, vamos dizer assim, e ele tem talvez mais apoio do que o próprio governo? O mercado enxerga que ele está tentando realmente fazer a lição de casa, como a gente já falou aqui? Olha, o discurso do ministro Fernando Haddad é um discurso alinhado com o pensamento empresarial. Então, quando ele defende a austeridade fiscal, o superávit fiscal, o discurso é muito alinhado com o discurso de toda a linha econômica. Entretanto, que a gente percebe que não é o discurso do governo. Então, dentro do governo, nós temos uma orientação muito mais voltada para gasto público. Foi assim no governo Lula 1, no governo Lula 2, e é o grande dilema do governo Lula 3, até que ponto esses grupos vão duelar e que grupo vai sair vencedor. Então, se por um lado o lado econômico vem dando certo, talvez a maior realização do governo até agora, que não tem uma marca, que não tem uma grande realização, é a economia, apesar da percepção e das avaliações em pesquisas serem ruins em relação ao governo. Mas a economia é onde o governo tem ido melhor. Então, nesse aspecto, é importante destacar que o discurso é um discurso adequado, é um discurso correto, mas é um discurso que é totalmente dissonante das próprias declarações do presidente da República e do partido a qual ele pertence. Conversamos com o economista, professor do IBMEC do Rio de Janeiro, Gilberto Braga. Como sempre, professor, obrigado pela atenção, um bom fim de semana e até a próxima. Um abraço. Abraço a todos.